Fala meus velocistas, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a linha do tempo original do Arrowverse. Claramente o foco é Flash e Flash Reverso, mas acho que algumas coisas que eu vou dizendo já vai respondendo automaticamente outras, beleza? Qual é o fator principal que a gente precisa colocar na mente sobre a linha do tempo original? É que é original, ou seja, a linha mãe, a linha estável, a única linha que era existente do Arrowverse. E seu ponto fixo é, né? Na verdade não é um ponto fixo, mas melhor dizendo assim, é o quê? Que tudo aconteceu, deverá acontecer de forma naturalmente. Tudo ocorreu como era para realmente acontecer pelo fato consequência do destino. Ou seja, todos os eventos que ocorreram, que eram para ocorrer na linha do tempo original, era para ocorrer, entende? Era, tipo, tinha que ter aquilo, senão não existiria nada do que a gente veria e não teria multiverso, não teria linhas do tempo. Inclusive, para quem não sabe, a existência de multiverso é mais por conta do Flash. O herói Flash que criou toda a existência de todo o multiverso, pelo fator da força de aceleração, a capacidade que ela gera. Então fique nesse vídeo aqui se você não conhece muito bem sobre a linha do tempo original de The Flash, porque eu acho que eu vou tentar falar tudo aqui, beleza? Como de costume, inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixa o like se você gosta de vídeos assim, e deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida, beleza? Agora, bora pro vídeo. Quem é o Flash original? O Flash original é aquele Flash que aparece no último episódio da primeira temporada, que está vibrando suas moléculas e impede o Barton nativo da pré-crise de salvar a Nora para que não aconteça o ponto de ignição. Ou seja, ele é aquele Flash que perseguiu o Flash Reverso. Lembra que o portal se abriu no ano 2000 até a casa do Barry Allen? E aí acontece a grande luta feroz entre Flash e Flash Reverso, a última batalha deles na casa do Barry Allen no ano 2000, que vai ser o ponto fixo que criará a linha do tempo alternativa onde se passa a série. Nessa luta, pessoal, eles estavam extremamente rápidos, porque eles estavam usando quase 100% da sua velocidade máxima. Eles estavam num flash time correndo e lutando. Vocês têm ideia disso? O flash time é uma coisa, é você parar o tempo e você meio que não fica correndo, você desacelera o tempo, mas pra sua perspectiva tá tudo normal. Agora, essa luta tava tudo congelado enquanto eles estavam lutando rápidos, e pra perspectiva das pessoas normais ali na casa estava mais rápido ainda. E o que a gente tem que ter em mente, que a gente já sabe, é que o Flash Reverso original, em seu corpo original, mais jovem, ele é extremamente rápido, tipo o Flash Reverso dos quadrinhos. Pro Flash não é diferente, eles estavam numa velocidade bem parecida. O próprio Flash Reverso revela que nenhum dos dois eram fortes bastante, rápidos o bastante para deter um ao outro. Então essa luta foi o grande desempate, onde o Flash ele usou sua capacidade máxima para fazer tudo o que ele fez naquele último momento, que ele podia ter morrido, né, afetar a linha do tempo dele, e ele conseguiu vencer o Flash Reverso indo de volta para o futuro. Então podemos concluir que esse Flash é o Flash, vamos dizer, tipo dos quadrinhos, o Flash que teve a sua carreira, entre aspas, do zero. Ele se tornou o Flash e ele teve um confronto futuramente com o Barton, criou o Flash Reverso, e aí aconteceu toda a treta deles até chegar no ano 2000, onde futuramente, como a gente sabe, o Flash original se sacrifica na crise do ano de 2024. Resumindo então, esse Flash, esse Barry Allen, é o Flash que humilhou o Town, o Flash que o Barton se inspirou definitivamente e que o quebrou, o partiu, fazendo-se tornar o Flash Reverso. A sua origem, como foi a origem desse Barry Allen até ele se tornar o herói Flash? Diferente do Barry alternativo pré-crise, obviamente, esse Barry cresceu com seus pais, ele teve uma vida normal, sendo diretor da polícia de Central City Seção Forense, mas claramente ele se torna. Antes, ele era só cientista forense, investigador normalmente, como a gente via também na linha do tempo alternativa. Não havia meta-humanos, não havia Flash Reverso, era um mundo pacífico, um mundo normal, como estamos aqui na Terra. E as características não mudam. Esse Barry era um garoto prodígio, ele adorava correr, e futuramente ele iria se inspirar no Harrison Wells. Nessa linha do tempo, todos os meta-humanos, inclusive o Flash, eles vieram a surgir no ano de 2021. Por quê? Porque o acelerador de partículas do Harrison Wells verdadeiro explodiu no ano de 2020. Ou seja, como mostrado, como a gente viu, desde o ano 2000, junto com a sua esposa, eles têm o sonho de erguer um local para mudar o rumo da história, né? Para encontrar subpartículas, energias diferentes, matérias escuras, matérias diferentes, elementos diferentes e até em alguns casos poder tentar recriar o Big Bang. Bom, ouvimos pelo próprio Flash Reverso após ficar preso no ano 2000 que ele disse pro Harrison Wells que o acelerador de partículas no ano de 2020 foi um sucesso, ou seja, isso indica que ele não explodiu? Eu creio que seja uma indireta percebida, ou seja, ele disse que foi um sucesso no caso que houve meta-humanos, que houve o Flash, que houve todas as histórias que geraram o futuro também de Barton, o motivo dele estar ali. Houve meta-humanos, houve a explosão, ou realmente ele funcionou, deu certo e do mesmo jeito liberou
liberou matéria escura por toda a Central City, foi infectando uns a uns aos poucos. Porque, se conta de funcionar, não houve time Flash nessa linha do tempo. O Flash original realmente aprendeu tudo sozinho do zero, sem ninguém para orientá-lo, sem nenhuma equipe, sozinho, como o Flash dos quadrinhos ano 1. Então, esses 3 anos de vida como Flash que esse Barry Allen teve, ele se dedicou ao máximo aos seus poderes. Ele estudou tudo o que ele podia sobre a força de aceleração e espaço-tempo, os cuidados com as linhas do tempo alternativa, a existência de multiverso, suas habilidades, explorando novas habilidades, o que ele podia fazer, tudo. Ele fez tudo o que ele podia, de saber, os possíveis que ele descobriu até o momento, do que ele podia fazer com esse poder de super velocidade. Então aí já era uma característica nova, uma extrema competência diferente do Barry alternativo da pré-crise. Aliás, ele era mais jovem, ele não tinha aquela maturidade, quando a gente vê o Flash alternativo pra 6ª temporada, pra 9ª, ele já tá mais maduro, mais sério, bem mais diferente. O Flash original era nessa personalidade que a gente via, do Barry alternativo, que ficou bem diferente da 1ª, 5ª temporada, assim, ele ficou mais sério, O ator tava de saco cheio também, mas é tipo isso, o Flash original era tipo assim, não era aquele Barry zoeiro, paralelo ao Wally West ou Ezra Miller, não, era um Flash fiel, um Flash extremamente sério e competente, ao ponto dele criar uma alta tecnologia chamada Gideon, uma consciência artificial que alerta o Barry de problemas, se há mudanças na linha do tempo, coisas que aconteceram, que podem acontecer, o que houve de errado, o que poderá ser feito, tudo. Com o tempo passando e vindo mais meta-humanos por Central City, o Flash ele precisava ficar mais rápido. O que ele faz então? Com o time Flash ou sem, ele precisa criar a esteira cósmica, e ele faz, podendo então treinar para aumentar a sua velocidade. Quanto mais ele corre ali dando mais esforço, mesmo gastando, ele tenta recuperar para poder aumentar o seu desempenho, sem comer, sem dar pausa, apenas tentando aumentar a sua concentração de Speed Force enquanto ele gasta. Então dias, semanas, meses foram se passando e ele foi conseguindo ficar mais rápido, cada vez aumentando sua conexão com a força de aceleração. Até que em algum momento, eventualmente, o Flash ele precisava de alguma coisa para um projeto pessoal dele. Porém, o que ele precisava estava ligado ao futuro, então ele correu na esteira cósmica o máximo que ele podia, tipo no dia que ele vai lutar futuramente contra o Flash Reverso. No ano 2000, ele correu numa velocidade bem próxima à sua velocidade máxima, e ele correu até o futuro. Ele chegou no futuro com a esteira cósmica do século 22. E nesse futuro, em Central City moderna, ele encontra Eobard Town, o Flash do futuro, o Flash daquele período de tempo. E ele disse que era um grande fã do Flash, ao ponto de ser a inspiração dele se tornar cientista. Essa história fica interessante, ele usando ele naquele período de tempo, tanto usando um traje de Flash ou já o traje amarelo, o traje reverso, mas com um símbolo voltado pelo mesmo lado do Flash, porque o traje amarelo remete ao Kid Flash, um parceiro do Flash, tipo um Robin, ou podemos dizer que ele usava um protótipo do traje reverso, só que vermelhado. De qualquer jeito, anyway, ele era o Flash do século 22. Ele era a pessoa mais fissurada no grande herói Flash, o herói que havia morrido há décadas. Ele se inspirou, ele estudou tudo o que ele sabia, tudo que ele podia descobrir sobre o Flash, com exceção de seu grande segredo. Quem é o Flash? Quem é a pessoa que está embaixo do manto? Obviamente, nunca foi revelado. Mas o que importa mesmo são os grandes feitos que o herói Flash fez, não é mesmo? E sendo o grande cientista inteligentíssimo que ele era, e com muita paixão pelo Flash, ele conseguiu desenvolver a fórmula da força de aceleração artificial. Ele conseguiu duplicar a reação do acidente, tendo agora a super velocidade também. O problema é que teve um pequeno erro de cálculo que gerava uma alta tensão elétrica, o que poderia causar uma corrupção cerebral despercebida, alterar o nível de concentração de raiva ou qualquer outro sentimento da pessoa e muita velocidade, podendo elevar o seu corpo à morte, mas ao mesmo tempo protege, o que futuramente conheceríamos como a força de aceleração negativa, a fonte de poder do Flash Reverso, que por não ser algo cósmico, isso protege ele, que se tratando de mortes fixas, ou seja, ele morreu ali numa linha do tempo, aí passou um tempo depois, não houve nenhuma alteração nessa linha do tempo, aí a força de aceleração negativa traz ele de volta à vida. Não é diferente da força de aceleração positiva, ela também traz os velocistas de volta à vida, mas o que deixa o Tawny top 1 é porque ele virou um paradoxo vivo, voltando no tempo inúmeras vezes, alterando, interferindo, morrendo, voltando e, em alguns casos, voltando em períodos do tempo onde ele já estava vivo ou havia acabado de chegar, ou seja, tendo vários deles no mesmo período de tempo. Tipo, há soluções, mesmo a vida dos velocistas sendo formadas por paradoxos e concretizações da causa e efeito, é possível resolver em alguns casos assim, porque se resolver cria outro paradoxo, então o próprio Tawny ferrou a vida, ele ferrou a linha do tempo, ferrou tudo. Mas as duas soluções seriam, uma é matar o Flash, ou seja, o Flash precisa morrer pro Tawny morrer também,
e a outra seria eliminar, tirar os poderes do Flash Reverso por completo, deixando ele puro novamente. Se o Towner não tem os poderes, chega numa concretização onde ele nunca teve nenhuma treta contra o Flash e nenhum motivo para ele estar perdendo os poderes, caso o próprio Flash esteja tirando a velocidade dele. Então você vê a desgraça que é do paradoxo. Se o Barry morre e o Bart Towner nunca se inspirou em ninguém, não teve Flash, não existiu Flash Reverso. Se não existe Flash Reverso, não teve motivo pro Barry se matar. Claro, pessoal, não é sempre 100% assim, senão teria que viver muito com isso, teria que aturar as consequências. Sim, claro, você precisa aceitar as consequências. Mas vamos dizer, por exemplo, o Barry morreu, nunca existiu Flash Reverso, a força de aceleração positiva traz o Barry de volta, e aí o Flash Reverso vai retornar depois de algum tempo, tá ligado? Então dá pra viver um pouquinho. Enfim, o Flash estava atrás do seu projeto, ele teve umas interações com o Town e tal, conheceu um pouquinho de Central City moderno daquele período de tempo, e aí ele foi correr atrás do que ele precisava. Muito provavelmente escondido ou ligado ao Museu do Flash. Só que antes do Barry conseguir achar o que ele queria, eu disse que ele teve interações com o Town, né? E essa interação foi que ele passou um dia inteiro com o Towner. Apostaram corrida, discutiram sobre ciências, física, a força de aceleração. Foi um dia incrível na vida de Towner, inesperado para ele. Quando de repente ocorreu um caos, estava prestes a vir um acidente. Nesse período de tempo, por o Towner ser um grande cientista e ele ter descoberto a fórmula da velocidade, da força de aceleração, que deu os poderes para ele queria mostrar isso ao mundo, mostrar que todos poderiam ser velocistas e adiantar as suas vidas. E bem no discurso, palestra, algo do tipo, onde ele ia apresentar aquilo para as pessoas daquele tempo, ele reuniu uma galera ali pra falar, o Flash apareceu, foi quando ele chegou, apareceu ali no futuro, e todos obviamente receberam a atenção do Flash e correram lá para ver. E o Bart Towner era o maior fã dele, o maior fã de todos, e mesmo tendo interrompido naquele momento, ele foi lá ver o Flash também. E aí, eles tiveram todo o dia deles. Só que quando o acidente estava prestes a acontecer, o Flash, ele estava buscando a coisinha que ele queria, e o Towner estava ali sozinho fazendo alguma coisa. Quando o Towner percebeu e aproveitou que o próprio Flash verdadeiro estava naquele período de tempo, o tempo dele, ele decidiu correr rapidamente para salvar a multidão e impressionar o próprio Flash, para ele ver que ele é o grande herói, o grande Flash daquele século, que as pessoas admiram ele também, que ele mantém o legado do Flash. Só que instantaneamente o Flash percebeu o caos também e ele correu muito mais rápido, ele pegou um atalho pela parede vibrando suas moléculas, o Towner viu tudo e ele salvou a multidão que o Towner iria salvar para impressionar o próprio Flash, e o Flash acabou indo muito mais rápido, salvando todo mundo em segundos. E aí o Towner achou que o Flash foi por pura arrogância, para mostrar que ele é o grande herói Flash, que todos amam ele, e ele foi ali e salvou todo mundo. Lembra quando eu falei sobre a força de aceleração negativa do Towner influenciada em seu corpo? Então, foi aí que ela teve a sua alta corrupção em seu cérebro. Esse momento deixou ele num extremo ciúme, numa alta raiva, porque ele também nem sabia vibrar suas moléculas. Ele achou na cabeça dele que o Flash sabia que ele iria lá, por o Flash ser o Flash, um herói inteligente, talvez ele tenha previsões, e ele simplesmente foi ali porque ele achou que o Towner não iria conseguir. Depois de tudo isso, então, o Towner ele ainda segurou as botas, porém ele já estava corrompido. E dias se passando e o Flash fazendo seu projeto, indo pro futuro, voltando pro seu presente, pro futuro, seu presente, mexendo lá no Museu do Flash, pegando os equipamentos, a tecnologia que ele precisa e etc. Muito provavelmente tudo isso era aprimorações tanto para si, para Gideon, pro seu traje, pra esteira cósmica, etc. E fazendo com muito cuidado, pessoal, porque mesmo ele estando no futuro, ele pode alterar alguma coisa em seu passado. Então, um outro dia onde Barry foi para o futuro, ele chegou bem no momento onde novamente o Bart Towner estava tentando explicar sobre o seu projeto de todos serem velocista para as pessoas daquele período de tempo, aproveitando e falando dos novos conhecimentos que ele ganhou sobre a força de aceleração, algumas habilidades, com exceção de vibrar as moléculas, tentando convencer o pessoal, né, que tudo pode dar certo sendo assim. E aí o Flash chegou ali em seu lado perguntando se estava tudo bem para ele, com todo mundo, se estava tudo seguro. E aí, galera, precisam de alguma coisa? Precisa que o grande herói Flash faça algo por vocês? E aí o Towner ele já estava com aquele desconforto, ele não estava com aquela mesma sensação que ele tinha antes pelo Flash. E claramente ele achando de novo que o Flash tá ali por pura arrogância. Precisam de mim, precisam do grande herói Flash. Ele estava num extremo desconforto ali, quase tirando o Flash de lá. Por favor, meu, sai daqui. Até que uma troca de diálogos e o Flash percebendo que ele estava num estado meio estranho ali, querendo que o Flash não estivesse ali, e aí começa uma discussão verbal, que partiu rapidamente para uma luta. O Bart Towner botou tudo pra fora, disse que o Flash era um arrogante,
cara, você tá vindo aqui dias a dia só pra se mostrar o que você quer, você não tá parecendo ser aquele cara que eu pensei que você era. E as pessoas vendo a luta ali, né, mas na verdade só vendo uns flashes, só os borrões lutando, os raios passando. Até que, obviamente, o Flash, ele nocauteia o Will Barton, foi uma surra total nele, eu não sei por que ele foi tentar lutar contra esse Flash. Aí todo mundo viu o grande herói Flash mais uma vez em ação, o Will Barton todo sangrando no chão, todo mundo aplaudindo pro Flash, e foi nesse momento no chão que o Tawny concluiu o que ele tinha em teoria: o Flash não é um herói, o Flash é um arrogante, o Flash é um cara do mal. Como ele pode fazer isso com um fã, com um ídolo seu? Então, muito tempo depois, o Barry já havia acabado o seu projeto que ele precisava, já estava tudo pronto, e eventualmente no futuro, Will Barton, ele começou a saga dele para descobrir tudo a mais do que ele já sabia sobre o Flash. O que estava faltando para ele, o que ele precisava mais para ele conseguir chegar aos pés do grande herói Flash. Foi aí que ele focou muito mais sobre a força de aceleração, buscou novas habilidades e ele conseguiu, deu certo. Com a surra que ele tomou, foi o suficiente para ele virar um profissional em combate de velocidade. Durante o período onde ele estava estudando, aprendendo mais, ele foi até o Museu do Flash e ele descobriu uma coisa. Ele foi lá e viu o traje do Flash Reverso, um traje parecido com o que ele estava usando. E o que estava escrito no painel: Eobard Town, o Flash Reverso. Foi aí que ele entendeu tudo se concretizou naquele momento para ele. Ele era o tempo todo o maior inimigo do Flash, ele era o grande causador do caos da vida de Barry Allen. Foi nesse mesmo momento onde ele entendeu o paradoxo. Por isso que o Flash é o que ele é, por isso que ele agiu daquela maneira comigo, por isso ele me rejeitou. Mas na verdade não, foi tudo na cabeça dele, todo esse pensamento, mas o paradoxo se concretizou sim. Todas aquelas situações orquestradas pelo próprio espaço-tempo, não era que o Flash estava sendo arrogante, ele estava fazendo o papel dele normalmente, foi tudo na cabeça do Tawny, todo aquele ódio, o que era necessário e o suficiente para criar o Flash Reverso. Então ele adquiriu o anel reverso, o traje reverso, vestiu, abraçando então o seu destino. Foi aí então que ele começou a sua saga de descobrir de qual período do tempo o Flash veio, em que período do tempo surgiu o herói Flash, quando que esse cara ganhou poderes. E então, Eobard Town acaba viajando para o passado, mas ele vai para um período de tempo onde não era o passado original daquela linha do tempo dele, onde ele estava no futuro. Ele foi para uma realidade alternativa, uma linha do tempo alternativa, aonde o Flash que ele encontrou era o Flash que o dele do futuro criou. Ele estava na realidade onde aquele Flash não era o Flash que humilhou ele e iria humilhar ele futuramente. Mas então ele conseguiu, enquanto ele estava correndo em sua força de aceleração negativa, ele estava lá pensando de qual período do tempo o Flash veio, até que ele spawnou no século 21 e ele encontrou o Flash estava lá. Ou seja, deu a ver que o Flash veio daquele período de tempo, século 21, e aí ele poderia voltar para o seu tempo com a sua informação buscada para poder continuar o seu plano de reverso. Mas antes dele voltar para o seu período de tempo, o time Flash daquele período de tempo onde ele estava, naquela realidade alternativa, queriam mantê-lo preso, mas eles não podiam, porque havia uma consequência, uma causa e efeito do que o dele do futuro fez nessa realidade, que está causando, né, o problema deles não poderem deixar o Flash Reverso ali e tendo que mandar ele para o futuro de volta. Nessa linha do tempo, o Flash Reverso havia matado o Cisco Ramon, e como ele estava ali naquele período de tempo, né, o Flash Reverso do futuro mais jovem, e o Cisco já estava vivo ali porque o Flash desse período de tempo voltou um dia no tempo, impedindo a morte do Cisco, o Cisco estava vivo ali e tinha esse outro Flash Reverso que tinha chegado do futuro e estava começando a afetar as consequências. O Cisco estava começando a morrer, ele estava morrendo porque já era garantido a existência dessa linha do tempo. Esse mesmo Flash Reverso do futuro que está aí tentando descobrir a identidade do Flash, de que período do tempo o Flash veio, ele futuramente vai criar um Flash, que é esse Flash próprio que ele está conversando. Aí o Barry não se revela pra ele, mas ele fala uma coisa que entrega muito pro Flash Reverso. O Barry fala: foi por isso que matou a minha mãe. E aí o Flash... Caraca, olha o raio, tô gravando aqui, tá caindo trovões, mano. Será que eu me torno velocista hoje? Foi por isso que matou a minha mãe. E aí já entregou muito pro Flash Reverso, porque ele ficou: opa, calma aí, sua mãe, o que sua mãe tem a ver com a gente? Isso significa que eu descobri a sua identidade eventualmente. Em algum momento eu descobri a sua identidade e causei essa tragédia em você? Sim, mas ele não tinha noção do que ele iria fazer isso. E aí, aceitando as consequências, o time Flash ali manda o Eobard Town pro futuro de volta. E aí acabou, o Cisco não morre, ele vive e tá tudo bem. Mas acabou deixando muitas informações para esse Flash Reverso, assim concretizando o seu plano. Então o Reverso continuou, ele começou a voltar em vários períodos do tempo para encontrar
o Flash certo, sabe? Aquele mesmo Flash que humilhou ele, que queria buscar alguma coisa lá no futuro. E quando ele encontra o período de tempo desse Flash, o mesmo Flash que humilhou ele crava esse local, esse ponto, esse portal que se abre para esse período de tempo, podendo voltar lá quando ele quiser. E a partir daí surge o grande conflito entre Flash e Flash Reverso, vários confrontos futuros, de 2021 até 2024, lutando, reversos, inimigos, opostos, um do outro. Mas 2024 seria a Crise nas Infinitas Terras, que é um evento causado pelo Anti-Monitor, um ser ultra poderoso divino que queria destruir todas as realidades existentes possíveis, usando a própria antimatéria que compõe o multiverso para destruir todo o multiverso. Mas o Anti-Monitor, ele tinha essa capacidade, mas ele não tinha exato como ir para a Terra em Terra. Mas então o Flash Reverso já estava sabendo de toda a situação, o próprio Flash também, e o Reverso ele chega no Anti-Monitor oferecendo a passagem de universo para universo, as brechas, mas em troca o Reverso ele queria o exército de demônios das sombras do Anti-Monitor para causar o seu grande caos. Então, além desse evento ser uma grande consequência do destino, nela há interações propositais. Isso é incrível, velho. Por que eu digo isso? Porque o propósito do Reverso era eliminar o Flash. Dane-se o multiverso acabando, eu tenho que eliminar o Flash da existência. Aproveitando que tudo vai se destruir, vai ser um caos, todos vão olhar pra mim, todos vão ver o meu show. E o propósito do Flash original é a linha do tempo alternativa onde vai se passar a série. Ele já sabia que aconteceria isso. Seria o jeito dele ganhar do Tawny mais uma vez. Mas o objetivo mesmo era fazer a força de aceleração positiva renascer naquele período de tempo, pois ele iria se sacrificar na crise no ano de 2024. E então, durante toda a crise, toda a luta, já estava tudo se desabando, o Flash, ele meio que propositalmente deixa o Tawny ver a sua identidade, ele deixa o Reverso tirar a sua máscara, vendo então que ele era Barry Allen. Então se concretizou para o Tawny, ele confirmou que um dia ele iria descobrir a identidade do Flash quando ele voltou no período para descobrir de qual período do tempo o Flash veio, quando o Barry revelou para ele, né, então foi por isso que matou minha mãe, e ele ficou confuso, é aqui que a sua mãe tem a ver, então quer dizer que eu descobri essa identidade? Sim, foi concretizado, ele descobriu. E no mesmo momento em que ele tirou a máscara, viu que era o Barry Allen, ele voltou no tempo para o ano 2000 para matar o Barry Allen pequeno, criança, para o Flash nunca existir. Mas então o Flash acabou seguindo ele e teve toda aquela luta no ano 2000 que a gente já sabe e viu. O grande momento onde será o ponto fixo da linha do tempo que foi criada onde se passa a série, que é a Nora Allen morta, né? Porque o Flash original não teve isso. Então, tendo a maior luta de todas entre Flash e Flash Reverso, o Barry ele consegue nocautear o Reverso por um tempo e ele impede justamente o Flash do futuro que está ali na porta para salvar a sua mãe. Aquele mesmo Barry criança que está perdendo a mãe naquele momento, o dele do futuro que já é um Flash tentando voltar naquele período de tempo para salvar a Nora. E ele sinaliza que não salve a sua mãe porque vai criar o ponto de ignição, você vai ferrar o espaço-tempo, meu amigo. Mas ao mesmo tempo ele sabia que viria um outro Flash do futuro, que é o mesmo que está na porta só que mais velho, para salvar a Nora e criar definitivamente o ponto de ignição. Porque até lá ele já sabia que precisava de zoom para esse Flash, que precisava de muitas outras coisas até chegar a esse momento para aí sim criar o ponto de ignição e dar um autoconhecimento, um conhecimento a mais para esse Barry mais jovem, para ele ver na cara o que era um problema temporal de verdade, melhor, multiversal, porque o ponto de ignição, como eu já disse, não é só uma linha do tempo, é quase um universo paralelo. E então, nocauteando o Reverso por um tempo, impedindo o outro Barry, pegando o Barry pequeno e colocando para fora da casa e voltando para o futuro, estava feito o seu plano, ou melhor, o seu destino interagido. Então o Flash original volta para 2024 correndo no canhão de antimatéria, se sacrificando, desintegrando, salvando todos da crise, assim como o Flash do anos 90 fez na linha do tempo alternativa na crise adiantada. E aí então, supostamente, esse Flash, o Flash original, desaparece, ele morre. Durante esse momento onde o Flash, ele pegou ele próprio criança e colocou a 20 quarteirões da sua casa, ele viu que o Barry criança não estava ali, né, que o Flash conseguiu tirar ele de lá, e ele ficou muito furioso, ele pensou, então eu vou causar uma grande tragédia em sua vida para você nunca se tornar o Flash, e você que me ajudou nisso, você que me deu a ideia. Lembra que o Flash alternativo, que é justamente esse criança que perdeu a mãe já no futuro, bem no futuro, falou pro Tawny que foi por isso que matou minha mãe, e ele nem tinha descoberto a identidade do Flash ainda, então foi aí nesse momento que ele decidiu matar a Nora Allen pro Flash nunca existir. E aí, por parte do Flash Reverso, né, o Flash original sabia que ele iria fazer isso, ele não podia mais voltar para casa, ele não podia mais viajar no tempo, viajar para o futuro novamente, porque aquela linha do tempo já estava se estabelecendo pro Barry nunca se tornar o Flash, porque ele se tornaria o Flash em 2021 e seus pais estão vivos, né, sua mãe está viva e seu pai não está preso. E é isso que para esse Barry motivou a ele ser cientista forense, porque na linha do tempo original ele também era cientista forense,
se tornou diretor da polícia de Central City, seção forense, né, o diretor, e ele foi também só cientista forense. Então esse Barry, ele foi só por gostar, tipo, ele escolheu essa profissão mesmo. Já o alternativo que a gente vê na série, ele foi motivado, foi a morte da mãe dele que inspirou ele a se tornar isso, para ele conseguir resolver casos que nunca foram resolvidos, né, mistérios, tipo casos que nunca foram finalizados, foi o que motivou ele, como ele próprio disse. Porque ninguém acredita no que ele viu aquela noite, né? Os borrões, os flashes, o homem de amarelo no meio do borrão, que não foi o Henry que matou a Nora Allen, ninguém acreditava nele. Que ele, né, ele tava dentro da casa e ele spawnou 20 quarteirões fora da sua casa. Então, como essa linha do tempo agora estava se concretizando para esse Barry nunca se tornar o Flash, o reverso nunca existiria, a sua Speed Force estava enfraquecendo. E como eu já falei em alguns vídeos aqui também, há teorias, né, que o Flash original, ele possui aquela habilidade, né, por ele ter estudado muito sobre, aprendido mais tudo sozinho e até descoberto novas coisas, né, exceções que o alternativo nunca fez na série, nunca aprendeu, é que ele consegue tirar, né, extrair a velocidade de outros velocistas e aprimorar em si, pode ser negativa, positiva, ele pega pra ele a velocidade, que nem o Flash do anos 90 fez. E meio que o Godspeed também, absorvendo a energia daquele outro velocista. Então há essa teoria que além da causa e efeito, né, a concretização do paradoxo do reverso nunca existir, o Flash original no meio da luta, ele tira uma porção da velocidade do Tawny, deixando ele fraco, enfraquecendo. E aí ele percebeu que o único jeito dele voltar para casa, né, dele também sobreviver, era criando o Flash, que é o Flash, que é toda a série que a gente vai ver daí em diante. E o primeiro passo que ele dá é roubar a identidade do Harrison Wells verdadeiro. Ele vai lá, ele viu que ele tinha um sonho de criar o Star Labs, como já foi feito na linha do tempo original, como tudo aconteceu já. Ele vai lá, mata a esposa dele e mata ele também, trocando literalmente de corpo com ele. Com alguma tecnologia que ele tem lá do futuro que permite ele fazer isso, é bizarro. E então ele toma o lugar do Harrison Wells por completo, literalmente, e adiantando o Star Labs, o processo de transformação do Barry Allen para o Flash, para ele tentar voltar para casa mais cedo, ele tem que fazer o mais rápido possível. E durante toda a primeira temporada, né, a gente já vê esse Barry Allen, o que perdeu a mãe, como Flash e tal, aprendendo as coisas, aprendendo tudo que o Reverso lhe ensinou e que o Reverso, né, ele aprendeu com o Flash original, pelo Flash original ter aprendido tudo sozinho. E aí a gente vê o ódio do Tawny, a gente consegue ver claramente o ódio do Tawny pelo Flash e diminuindo, por esse Flash não ser o Flash que humilhou ele e não queria humilhar ele futuramente. Ele se apegou, ele conheceu mais essa versão do Barry mais jovem, né, e ele enxergou ele até como um filho, mais do que o Cisco até. Ele revela, ele disse que ele sabe o que é olhar pro Barry com paixão, né, ele sabe o que é olhar com amor quando o Henry e o Joe olham para ele também. E ele revela também que quando você rouba um corpo literalmente, você não rouba só a aparência física, o DNA genético dela, como também os sentimentos e as lembranças. Você muda de personalidade também, combina com a sua. Ele fala que sente saudades da esposa do Harrison Wells que nem a dele, ou seja, uma mulher que ele nunca conheceu, mas ele disse que sente saudades dela. E aí acontece toda a série que a gente vê da primeira até a 9ª temporada, mas chega na 9ª, a gente precisa debater uma coisa ainda aqui nesse vídeo, e se você está gostando desse vídeo, se você tá aqui até agora, continua, mano, tá um vídeo bem maneiro, tô gostando de gravar, deixa o like se você não deixou ainda, inscreva-se se você não for inscrito ainda, beleza? E bora voltar pro vídeo. A gente sabe que agora, essa linha do tempo alternativa, onde o Flash original e o Flash Reverso criaram, né, o Flash Reverso ficou preso no passado, ela vai, durante toda a série, se alterando em constante, cada vez há mudança, seja o Barry voltando, seja o Tawny voltando, seja outros velocistas voltando, sempre alterações da primeira até a 9ª temporada. Então são alternativas de alternativas, mas sendo a própria alternativa. Vimos num ponto da série, na linha do tempo alternativa, onde já era outra linha do tempo, onde o Barry e a Iris tiveram uma filha no futuro chamada Nora West Allen, a XS, uma futura velocista. E que depois de mais um confronto do Tawny, que ficou preso no passado, que tá tentando sempre vencer esse Flash, voltar pro seu tempo, ele tem um confronto ali e ele fica preso em Iron Heights de 2034 até 2049, mais 15 anos preso. E a Nora conhece ele nesse período de tempo. Na verdade, ele já sabe sobre a existência da Nora e a Nora não sabe direito sobre ele. Mas o que importa é que ele estava manipulando a Nora a viajar para o passado e fazer várias interações lá no passado para se concretizar para ele naquele presente, uma própria garantia própria dele, ele estava só usando ela. Todas essas interações que ela fez lá no passado foi criando outra linha do tempo onde ela não existia também, e o que fez foi adiantar a crise nas Infinitas Terras de 2024 pulou para 2019. E aí acontece todas as partes que a gente vê divididas em cada série, né, no crossover, a crise nas Infinitas Terras em 2019, né, o acontecimento alternativo,
alternativo, onde era pro Flash se sacrificar, mas nessa linha do tempo, quem se sacrificou foi o Oliver Queen, fazendo então mais uma alteração, mais uma linha do tempo, mais um futuro diferente, onde o Barry, ele vive, ele não morreu na crise nas infinitas terras, como era o seu destino. Então o multiverso foi rebutado, criou a Terra Prime, mas o que eles iriam descobrir futuramente é que recriou outros universos também, não tinha só mais uma Terra, né? Não era só a Terra Prime, vários universos em um. Ainda tinha a Terra Prime e outras terras ainda variáveis espalhadas. E então, com o multiverso rebotado, né, por essa linha do tempo, não havia mais aquele passado da pré-crise, o passado era outro, que ninguém lembra, que ninguém sabe, porque nunca vai ser mostrado, mas a gente sabe que foi diferente. A Gideon calculou 13 trilhões de mudanças na linha do tempo atual, né, porque o multiverso foi rebutado, muitas coisas foram alteradas, vários pedaços de cada universo foram reunidos em um, então a história do passado era outra. E daí adiante ele segue normalmente até chegar à 8ª temporada, onde vinha o crossover Armageddon, que era um evento que ocorreu no futuro, em 2031, onde o Flash ele destruiu a Terra, ele simplesmente destruiu o planeta Terra, destruiu esse universo, onde o Despero, um alienígena do futuro, né, testemunhou que foi o Flash, ele viu que foi o Barry Allen que destruiu tudo, e justamente por isso ele volta ao passado para falar com o Barry Allen atual ali que a gente estava assistindo, fala que foi ele, que a solução talvez seria matar o Flash e tal, até que o Barry ele foi pro futuro para ver o que estava acontecendo, né, se ele podia interagir alguma coisa, mudar algo. Mas na verdade o que estava acontecendo é que aquela linha do tempo atual estava sendo comida por outra. O Flash Reverso, ele voltou no tempo e ele criou o ponto de ignição reverso. Ele voltou ao ano de 2013 e garantiu que ele próprio fosse acertado pelo raio. Ele fez ele ser o Flash, ele que liderou o time Flash, ele foi o homem pelo que a Iris se inspirou, né, a escrever sobre o raio e se apaixonou por ele. Ele tomou a vida do Barry por completo e de alguma maneira ele fez o Barry também se transformar no Flash Reverso. Não foi revelado isso, muito bem, não foi mostrado, mas de alguma maneira ele fez o Barry ganhar a força de aceleração negativa, ele era o avatar dela. Como ele havia voltado, matado o Barry criança, ele conseguiu matar e tomou o lugar do Barry literalmente, o Barry do futuro ali que tava como reverso tava começando, do presente e futuro ali tava começando a desaparecer. E então o Barry, com a ajuda do Damien Dark, mais a pedra temporal, ele consegue apagar, restaurar a linha do tempo, removendo esse ponto de ignição reverso. O que impulsionou tudo isso? Primeiro, o Barry ele estava começando a desaparecer, e ele estava com a velocidade do Tawny, do último confronto deles, que mostrou que o Flash estava mais rápido do que o Tawny, né, que foi o motivo dele criar o ponto de ignição reverso para se vingar. O amor dele com a Iris fez ele conseguir resetar aquela linha do tempo e correr muito mais rápido. E mesmo assim, ela teve alguma coisa, ela lembrou que era o Barry, assim, né, que na verdade é a conexão perfeita que eles têm desde a primeira temporada, que impulsiona a Speed Force também. Então foi o motivo do Barry conseguir correr muito rápido com a velocidade fraca do Tawny que ele estava, correndo a Mach 20 vezes a velocidade do som, restaurando a linha do tempo antiga, né, a linha do tempo passada atual, removendo o ponto de ignição reverso e apagando todas as outras linhas do tempo alternativas existentes da Terra Prime. Restaurou tudo então, o Despero viu que realmente foi o Barry, né, o Barry que destruiu o mundo lá no futuro, mas na verdade foi o Flash Reverso que era o Barry, tá ligado? Mas era o Barry. Mas tudo um plano orquestrado feito pelo Flash Reverso. Consequentemente, como apagou todas as linhas do tempo alternativas, apagou toda a existência de Eobard Town. Não tinha nenhuma outra linha do tempo existente sem ser aquela, ou seja, tudo aquilo que ele fez de interação no passado e o próprio ponto de ignição reverso nunca aconteceu, nunca foi feito nada. E aí o Tawny estava começando a desaparecer e o único jeito de salvá-lo era tirar a sua velocidade, e o Flash então faz. Mais pra frente vem a batalha final da 8ª temporada, onde as forças negativas dão todo o poder de volta pro Tawny, trazem ele de volta à vida, dando mais poder pra ele, e todas as forças positivas vão pro Barry, então os dois estão com todas as forças. Aí vem a luta final, onde o Barry ele derrota o Tawny por completo, eliminando um avatar da Speed Force negativa por completo, apagou o Tawny. Agora sim o Tawny se foi definitivamente. E aí futuramente já começa a se estabelecer as concretizações dos paradoxos do espaço-tempo, mesmo não tendo mais as linhas do tempo alternativas que chegaram até ali, né, o motivo de existir o que tem ali no presente. Então, na 9ª temporada, o Barry ele é sugado para o ano 2000, onde ele encontra o Flash Reverso no seu corpo original, o Flash Reverso jovem. Aí ele já fica confuso, meu Deus, como que você voltou, mano? Eu eliminei você e eu eliminei a sua fonte de poder, não tem como você voltar, velho, nenhum paradoxo podia te trazer de volta à vida. Mas tudo
isso é um plano, é uma orquestra da própria pedra da força de aceleração negativa que foi criada pelo multiverso, pela Terra Prime, onde precisa acontecer o ponto fixo, o motivo desse Barry existir, porque já na crise apagou todo aquele passado da pré-crise e no Armageddon ele apagou todas as linhas do tempo alternativas, então não tinha passado nenhum, não tinha motivo desse Barry existir também, além de ter eliminado por completo quem fez ele ser o Flash. Então a pedra orquestra todo aquele dia, a noite em que a Nora Allen vai morrer, e esse Flash Reverso é automaticamente criado e trazido pela própria pedra da força de aceleração negativa, o Flash Reverso que acabou de descobrir a identidade do Flash, mas não na crise, tá ligado? Ele descobriu a identidade do Flash e correu pro ano 2000. Ele ficou lá no ano 2000 o dia inteiro esperando o Flash aparecer. Já vou matar o Barry Allen aqui, vou caçar ele e vou matar ele. Não, vou esperar o Flash aparecer. Então o Tawny e o Barry acabam tendo um dia juntos, né, debatendo sobre isso. O Tawny falando que finalmente vai conseguir se livrar. Eu achei bizarro isso. Os caras estão ali debatendo, mano, você vai sumir da existência daqui a pouco, beleza? Então toma aí, curte a vida aí. Cara, eu tô muito feliz, mano. É um podcast, eles estão falando ali um pro outro, tá ali se jogando tudo pra fora, tá ligado? E o Barry, tipo, triste ali, mas ele já sabe o que ele tem que fazer. E ao mesmo tempo, o Barry acaba passando o dia inteiro com seus pais, que seus pais não sabiam, obviamente, que era ele não podia revelar. E durante o episódio é meio estranho a relação que eles têm, porque parece que a Nora e o Henry sabem que ele é o Flash, sabe? Mas não sabem. Tá? Não sabe, não, é que faz muito sentido, né? Mas não faz também. Quem assistiu dá pra entender, dá pra perceber. Mas então, não, eles só são muito estranhos o jeito que eles agem com esse Barry, né? Que eles não sabem que é o Barry. É um cara desconhecido, né? O Barry colocou o nome dele ali como Bart, né? Bartholomew Henry Allen, que é o nome dele, mas a abreviação é de Barry. Então ele se denominou como Bart ali, e a Nora e o Henry agindo tipo como se ele fosse um filho deles ali, um afilhado, tá ligado? Abraçando um cara desconhecido, pagando almoço pro cara, ajudando o cara no hospital. Pô, então chega de noite, onde o Bart Tawny, ele vai matar o Barry criança, e o Flash, né, o Barry ali, ele tenta impedir esse Tawny, salvar ele, porque ele sabe que é o ponto fixo, um dia, a noite em que sua mãe vai morrer. Ele fala pro Tawny, mano, você vai ficar preso, você talvez vai se... Ele não fala assim na cara, né, ele fala, mano, vai dar um grande enorme problema pra você. Não faz isso, por favor, você já me admirou, você já foi um herói lá no futuro, você pode ser melhor que isso, não precisa ser assim. Mas o Tawny já estava corrompido, como a gente já viu, né, ele simplesmente cagou, o cara riu, eu achei bem coringa isso, bem bizarro, e ele falou que o Flash estava mentindo, só estava querendo enganar ele mais uma vez, né, como ele já fez lá na história, no passado dele, né, no século 22, e ele correu, foi lá matar o Barry criança, e o Barry correu junto. E aí acontece a mesma luta que a gente vê no ponto fixo lá na pré-crise, o Flash original pré-crise versus o Flash Reverso original pré-crise, a mesma luta. E ele também consegue nocautear o Reverso por um tempo, e ele impede o outro Flash alternativo. Não é que o Barry ali que está impedindo é o mesmo que está na porta, porque já é a pós-crise, já é a Terra Prime, não há outras linhas do tempo. Então, aquele Barry criança que está perdendo a mãe naquele momento ali, toda essa construção da pedra da força de aceleração negativa, aquele Barry criança que está perdendo a mãe e o dele do futuro que já está na porta é um outro Flash, é um outro Barry. Então o nosso Flash original 2, né, ele impede, sai, né, tira ele criança dali, e o Tawny, ele é obrigado, ele acaba matando a Nora Allen também do mesmo jeito. Ficou furioso porque o Flash tirou o Barry criança de lá, então vou matar sua mãe pra você nunca se tornar o Flash. Aí acontece a mesma ocorrência, o Flash Reverso vê que não consegue mais correr de volta para o futuro, viajar no espaço-tempo, e ele fica preso no passado. Então o Flash chega até ele, olhando pra ele, né, tipo, mano, eu tentei te avisar, viu o que você fez? E o Reverso vendo, tipo, a um ponto fixo, você sabia que isso iria acontecer, você realmente tentou me avisar, me salvar, mas mesmo se o Barry salvasse, entre aspas, ele não podia. Então ele vai ter que esperar o Barry crescer, ele vai roubar a identidade do Henry Wells, tudo que já aconteceu na pré-crise. Só que vai ter mudanças. Agora, toda vez que um Flash alternativo que estiver na porta, um dia vai ter um motivo para ele chegar também no mesmo ponto fixo, impedindo outro Barry alternativo que está na porta, e assim se vai o loop. Esse era o plano do Flash original da pré-crise até então, era fazer a força de aceleração sempre existir, porque ele era o único Flash, né, considerando ali Barry Allen, né, tirando Jay Garrick e tal, ele era o único Flash Barry Allen ali existente que podia se sacrificar na crise. E aí ele fez todo o plano no ano 2000 para futuramente acontecer o mesmo ponto fixo, para depois futuramente acontecer o mesmo ponto fixo e vir flashes, se manter a força de aceleração, que é algo cósmico, multiversal, viva, gerando então o primeiro Flash alternativo, que é o nosso Barry Allen da série, que depois se torna o original. A partir desse,
todos agora que estiverem na porta um dia vão se tornar o original na linha do tempo deles e impedir outro Flash alternativo que está na porta, onde o dia ele também vai se tornar um outro original e impedir outro, sempre vindo uma linha do tempo diferente, sempre tendo um motivo para chegar naquele ponto fixo, naquele dia onde a Nora vai morrer, gerando um novo reverso, um novo Barry, um novo reverso, um novo Barry, e assim se vai, com suas mudanças únicas e próprias de cada linha do tempo. E mais cada crossover diferente que cada linha vai ter. Cada um vai ter a sua crise nas infinitas terras, cada um vai ter a sua crise na Terra X, cada um vai ter o seu Savitar. Então estava feito, a pedra concretizou o ponto fixo, né, que é o motivo do Barry atual ali existir, mesmo ele já sendo o original 2, entre aspas. Não tinha o motivo dele existir, não tinha mais passado na Terra Prime, não havia mais outras linhas do tempo alternativas, não tinha o Tawny, que foi quem criou ele, então ele estava ali vivo e estava indo desaparecer também. Mas então tudo foi feito, tudo foi concretizado e estava feito, acabou o The Flash, yay! Claro, veio depois Ed Tawny, veio o final, mas isso aí é um outro vídeo, a gente já assistiu o final, a gente já sabe como é, já tem shorts aqui no canal, e é isso. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A linha do tempo original do Arrowverse e a nova linha do tempo original do Arrowverse. O episódio 10 da 9ª temporada mostra que não é aquela noite da pré-crise nas Infinitas Terras, porque não tinha mais aquele passado, era agora a pós-crise. E no Armageddon, por não ter mais linhas do tempo alternativas, era a única linha do tempo existente ali, sem passado algum, e não existia mais o Flash Reverso, literalmente. Então, como que aquele Barry ali tá vivo? Como que essa linha do tempo existe? Como que tudo que está ali sempre existiu? Então a pedra recria todo o momento, todo o ponto fixo para ter um motivo disso. Então você vê o loop perfeito que o Flash original da pré-crise criou. Olha a inteligência desse cara, olha a mecânica dele com o espaço-tempo, com as linhas do tempo, velho. E eu não sei se vocês percebem, mas meio que tudo se concretiza assim. Por exemplo, o Reverso viu ali depois que ele ficou preso, né, ouvindo o outro Flash ali mais velho que já viveu tudo da pré-crise ali, né, e os outros alternativos vão chegar lá um dia também e falar com esse Reverso e tal. O Reverso ele viu que o Flash estava falando a verdade, que queria o salvar, e aí ele fica tipo, nossa, caraca, mano, o Flash realmente não queria me ferrar. E aí o que comba dele também ficar legal, né, ficar mais bonzinho o Flash que ele vai criar. Só que na pré-crise é todo um motivo diferente, né? Ele roubou o corpo do Harrison Wells, os sentimentos ficaram diferentes, aquele Flash era outro, não era o Flash que humilhou ele, os sentimentos foram mudando. Mas agora, com todo esse acontecimento da pós-crise, pós-Armageddon, meio que se concretiza remetendo ao passado da pré-crise, né? Então o Reverso viu que o Barry queria realmente salvá-lo ali, né? E aí ele fica, caraca, mano, o Flash realmente não queria ser bundão comigo agora, ele não queria ser um cara do mal, arrogante, como eu pensei que ele era, apesar que ele é, né? Vocês entenderam. E aí, quando ele for roubar a identidade do Harrison Wells, criar esse Flash, automaticamente ele já fica bonzinho, entenderam? Se concretizando com o bagulho da pré-crise. Só pra deixar mais claro também, né, porque tem muita gente que não entende ou só gosta de falar merda, parece que gostam de falar pra irritar os outros, mano, pra querer se aparecer, sei lá. Primeiro, a gente tá mostrando, a série tá mostrando, tá na cara que não é pré-crise, é pós-crise, é um outro dia, é um outro momento, é outra linha do tempo, é outro reverso. É o nosso Barry protagonista, o Barry criança que perdeu a mãe lá da pré-crise, que se tornou o Flash pelo Flash reverso, tudo ali no presente. Lá na pré-crise, quando o Barry alternativo, na pré-crise, tudo na pré-crise, ele é impedido pelo Flash original mesmo, o Flash original da pré-crise, e aí vai embora, não salva sua mãe e tal, o Barry, ele tira a máscara ali do Flash e conversa com a Nora, né? Ele fala que ele é o Barry, eu sou o Barry, eu sou o filho e tal. Aí a Nora, ela só fica feliz, ela fala, nossa, você parece com meu pai, né, o avô do Barry. E na pós-crise, quando o outro Flash alternativo está na porta e ele vai tirar a máscara pra Nora, ela não vai falar só, nossa, você parece com meu pai, porque ela já falou pro outro Barry alternativo, que é o nosso Barry da série atual, né, o protagonista. Quando ela ver esse outro Flash tirando a máscara, ela vai falar, oxe, você é o cara que eu conheci hoje, o cara que eu convivi o dia inteiro hoje, você é o Bart. Aí concretiza também mais um bagulho da pré-crise que eu falei como do Flash Reverso, é que o Henry, desde a pré-crise, parece que ele sabe que o Barry é o Flash, né? Ele sabe quem que é o Flash. Porque aí nesse momento recriado aí da pós-crise, o Barry conviveu, né? O Barry protagonista, ele conviveu o dia inteiro ali com a Nora e com o Henry, e depois que a Nora foi assassinada e tal, aquele Barry criança ali,
quando ele crescer, ele vai ficar parecido com o Bart, com aquele cara que ele conheceu lá no ano 2000. Então, o que será que vai acontecer, tá ligado? E aí indica que ele sabe que ele é o Flash, que ele é um viajante do tempo, um cara com superpoderes e tal. Então, você vê que mais uma concretização feita ali da pós-crise com a pré-crise, né? Tipo, referências assim. Bom, acho que é isso, mano. Eu ainda vou ver esse meu vídeo umas 2 vezes. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, beleza? Deixa o like aqui, compartilha com a galera que gosta de The Flash, que gosta das histórias, paradoxos, viagens no tempo, que não entende muito bem sobre a linha do tempo original, pré-crise, pós-crise, crossover, que é isso, manda pra ela esse vídeo. Novamente, sempre deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você mais gostaria de ver, o que você achou sobre as minhas explicações, se você tinha em mente era tipo isso. Cara, demorou, mas eu tô com orgulho de ter editado esse vídeo porque é um assunto muito legal que eu gosto, linha do tempo original muito interessante, algo que eles deveriam ter mostrado na série, né? Não foi mostrado, mas você vê que algumas revelações que eles foram mostrando durante a série é o suficiente pra gente já ter em mente o que foi ali do tempo original. Então, obrigado CW, obrigado Arrowverse. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Olha na descrição desse vídeo todos os outros vídeos que eu tenho aqui no canal remetendo ali do tempo original, ok? Sobre o alternativo, para vocês ficarem bem ligados, beleza? Depois de ver esse vídeo. Vejo vocês em um próximo vídeo, galera. Muito obrigado pela paciência de assistir até aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Não deixe de acompanhar os shorts aqui do canal, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. The Future Flash, out!